E hoje nós recebemos aqui do nosso lado para inaugurar esse bate-papo Marcel da Uno Internet. Veio lá de Curitiba, onde a gente vai bater um papo bem descontraído aí sobre a área de telecom, marketing, vendas, gestão, estrutura. O Marcel que está com a Uno Internet lá na cidade de Curitiba faz quanto tempo? Curitiba e Campo Largo agora 6 anos. 6 anos, então pegou toda essa mudança antes de pandemia, etc. E veio crescendo muito. É cliente nosso já faz um tempo e a gente trouxe ele para compartilhar a experiência com a galera. Marcel, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aqui, obrigado a oportunidade por falar um pouquinho do nosso negócio e é uma honra estar aqui. Eu queria que você começasse aí de forma bem resumida, contando um pouquinho da Uno Internet, onde que vocês estão. Faz 6 anos, de onde surgiu essa ideia de Uno Internet? Perfeito. Então, hoje a gente está atuando na região de Curitiba e Campo Largo, né? A Uno veio de uma junção de ideias dos sócios, que hoje, quando iniciou era eu e o Mike, o meu irmão. Hoje a gente é 3 sócios, o meu irmão mais novo também faz parte do processo e da empresa. Então, obviamente, como todo provedor, em todo local, sentiu essa necessidade do mercado e a gente correu para poder atender essa fatia e hoje é muito satisfeito. Vocês começaram lá, estamos falando de 2017? 2017. E de onde que foi, assim, você, cara, conta um pouquinho da sua história aí, você, vou montar um provedor, assim, que não é um negócio que... Sim. Que você tem de forma aleatória, né? Você entendia de telecom, como que era? Então, perfeito. Na verdade, assim, eu sou formado na área elétrica, eu era, na época, concursado numa concessionária de energia no Paraná e trabalhava como técnico nessa empresa e estudava engenharia. Em determinado momento, eu já vinha conversando com o meu irmão, que é formado em telecomunicações. O seu irmão também, então já era um pouco da área. O meu irmão formado em telecomunicações, a gente ia conversando e foi alinhando esses detalhes. E chegou um determinado momento que não fazia mais sentido não participar desse processo que foi o boom da telecom no Brasil. E vocês já começaram na fibra? Não. A gente começou com poucos clientes. Na verdade, a gente entrou numa operação que estava falindo naquele momento ali. A gente adquiriu parte dessa operação e começou a trabalhar e aprender muito sobre o telecom nesse momento aí. Então, nós operamos essa operação junto com um outro parceiro quase 12 meses. Aí esse parceiro saiu. A gente, depois de um determinado momento, assumiu essa operação por completo e aí a gente começou a fibrar e ampliar a empresa. E que se você for olhar de 2017 para 2023, qual é a maior dificuldade que você tinha em 2017 e qual a maior dificuldade que você tem agora em 2023? Perfeito. Acho que em 2017 o ponto principal... faltava muito do conhecimento, obviamente era uma coisa nova, apesar de a gente ter uma certa afinidade com a parte técnica, eu na elétrica e o meu irmão na telecom. Então, unia alguns detalhes que eram importantes, mas tinha muito que se aprender sobre gestão, sobre venda, sobre marketing. Mas acho que o ponto crucial naquela época era a falta de recursos, como todo início de provedor, a gente corre atrás desse cliente, a gente batalha muito por ele. Então, essa falta de recurso, com certeza, era o ponto principal. Né? A gente sentia que ainda podia ser feito mais, mas faltava esse recurso, essa questão financeira. Num determinado momento, olhando hoje para 2023, com certeza, com o crescimento da empresa, a questão financeira não é mais o problema, né? Mas hoje o mercado se equalizou desse tempo de lá para cá, nós tivemos a pandemia, tivemos uma aceleração nesse processo da tecnologia e não é só por si só a fibra é uma novidade. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade do provedor é a gestão comercial, marketing e vendas. Hoje só a maior dificuldade é gestão comercial, marketing e vendas. Exatamente. Eu acho que hoje é a maior dificuldade porque antes desse processo, antes da pandemia, durante a pandemia, a própria rede se vendia, né? A gente fala aqui que na telecom a fibra se vendia. Então, que você tinha um produto que... O produto era algo que poucos tinham, né? Então a velocidade da construção ali era muito atraente, que era tecnologia nova. Perfeitamente. Então você não precisava ter uma equipe comercial grande, você não precisava investir tanto em marketing, posicionamento, porque você passava com o carro na rua e lançando a rede e já ia instalando, quase que assim, né? Aí hoje não, né? Hoje você tem uma estrutura e um processo e um ambiente totalmente diferente que você precisa profissionalizar tudo isso e tá à frente com as grandes operadoras brigando por espaço da atenção dos clientes. Se a gente for falar de parte comercial, cara, o que você olha que você fala que foi essencial para vocês crescerem, o que vocês cresceram lá?
Quando a gente fala de comercial, além de preparação da equipe, mas o grande diferencial da Uno nesses últimos anos foi o investimento pesado em marketing digital, né? Que foi um posicionamento muito grande. Então, existe um momento da Uno Internet, antes da Delip, existe um momento depois da Delip, com essa parceria que nos rendeu muitos clientes, né? E que mantém muitos clientes na base, graças a esse marketing bem feito, e o nosso comercial trata o nosso cliente como ele deve ser tratado, e a gente tem altas conversões de venda. E, cara, que legal. Faz quanto tempo que vocês estão com a Delip mesmo? Já fazem 2 anos já. 2 anos, é verdade. Entraram aqui na Delip, tava no ápice da pandemia, né? No ápice da pandemia. E foi um momento que a gente conseguiu disparar as vendas ainda mais com o trabalho que foi realizado aqui durante esses 2 anos. Quando a gente faz um trabalho, vamos dizer assim, fizemos um trabalho de tráfego pago lá, captamos os leads. Perfeito. Cara, nesses 2 anos, você teve que fazer muita mudança interna no comercial para ter um aproveitamento disso? Tive que fazer algumas alterações no processo interno. Por quê? Veio essa captação de leads, essa enxurrada de contatos para a gente atender. E aí, num dado momento, era tanto contato que às vezes a gente era meio desleixado com esses contatos. Sim. Né? E a gente sentiu o quê? Precisava fazer uma gestão melhor desses clientes para que a gente aumentasse a nossa taxa de conversão. Porque muitas vezes falta para o provedor essa gestão desses contatos. Ele acaba não compreendendo o que a empresa de marketing está fazendo, mesmo que esteja chegando uma enxurrada ali. Então, entender a qualificação desses leads e trabalhar eles a um médio e longo prazo e curto prazo fez com que a gente aumentasse ainda mais a nossa conversão. Cara, quando a gente fala de tráfego, vou falar assim, tráfego pago, a gente estava até batendo um papo disso lá em cima, num café e tal. O que você considera que é um lead qualificado? Porque tem muita gente que fala, esse lead é qualificado, esse não é. Cara, entrou 100 leads, eu vendi para 20, ou só vendi para 10 porque o resto não era qualificado. O que é um lead qualificado para você? Perfeito. Hoje falando pela Uno Internet, né? Um lead qualificado para nós é um lead dentro da área de cobertura. Né? Então, se entrar um lead, tiver dentro da área de cobertura, lead qualificado. É um lead qualificado. A taxa de conversão de vocês, não sei se você pode falar, não dá pra falar de boa, mas não, assim, falar. entrou 100 leads dentro da área de cobertura. Dentro da área de cobertura. Vocês convertem quantos? 70% a 80%. Entrou 100 leads dentro da área, converte... A conversão é alta. Se ele estiver dentro da área... O que impede hoje um cliente de entrar? Normalmente o provedor sofre com essa realidade, né? Que é aqueles clientes já inadimplentes com a base, que volta, né? Então, assim, a gente tem uma preparação, um estudo de rede que comporta a gente instalar clientes ainda. Mas qual que é a velocidade que você atende isso? Você, por exemplo, entrar um lead lá às 8 horas da manhã. Certo. A gente atende eles às 8 horas da manhã. É na hora? Na hora. Se ele entrar, obviamente, se tiver uma escala, uma demanda ali, pode ser que ele espere um minutinho ou outro, né? Mas é na hora? Mas é na hora. Hoje a gente tem um processo de atendimento de no máximo até 5 minutos quando o cara entrou ali. Nosso sistema. Isso faz uma diferença. E a gente tem todo um processo interno para trabalhar esse cliente caso tenha alguma objeção ou uma demora na resposta. A gente criou sistemáticas para deixar esse cliente confortável, né? Não ficar uma venda empurrada, mas dar toda a atenção que ele merece para que ele venha para a Uno Internet. Cara, e uma das estratégias de marketing que a gente usou lá foi o show de prêmios. Nós fizemos 2 vezes, né? Fizemos uma primeira vez, se eu não me engano, foi em agosto de 2022. Foi o primeiro, né? Isso. Não, nós estamos em 2023, 2021. Agosto de 2021. Ah, é verdade. E agora em 2022 e agora nós vamos fazer... É verdade. Fizemos uma das estratégias de marketing foi o show de prêmios. Fizemos o primeiro em 2021. Agosto de 2021. Depois nós fizemos o segundo no final de 23. Exatamente. E agora tá pro terceiro, que eu nem lembro quando. Vai ser, acho que em agosto agora. Não, é em novembro. Em novembro novamente. Cara, o que te... Porque assim, se fez uma primeira vez, pode dar certo, pode dar errado. Mas tá fazendo a terceira. Tem que testar. O que você viu que te motivou a fazer a segunda vez, a fazer a terceira, um programa para sortear com estratégia de captação? O que você viu de diferente para estar fazendo várias vezes? A gente sentiu uma oportunidade muito grande com o show de prêmios. Foi uma mudança de como lidar com o cliente. É um questionamento que eu sempre faço e todos os provedores deveriam se fazer. A questão é quando o nosso provedor é lembrado pelo cliente. E no geral, quando a gente fala de provedor, o cliente lembra da gente na hora de contratar, né? Ele viu um marketing digital, viu alguma campanha, lembrou de nós. Ele lembra depois que ele está na nossa base, quando dá problema, quando é pagamento. Então, eu senti que eram momentos de dores do cliente, porque sempre dói pagar, né? Mesmo seja um ticket justo ali, dói para o cliente pagar no bolso. E dói quando ele vai lá reclamar, tem um problema e a gente precisa resolver isso o mais ágil possível, mas dói para ele.
E o show de prêmios veio com uma mudança de mentalidade, porque a gente poderia fazer algo positivo para o cliente e conversar com o cliente ao longo do tempo, ao longo do que ele estava na nossa base e levar uma notícia boa. Algo positivo, que ele estaria participando, que teria prêmios. Então, na primeira, já teve a participação de mais de 50% da base participou do primeiro show de prêmios. E a gente fez um trabalho, não sei se você lembra, de captar quem não era nosso cliente. Verdade. Então, assim, você veio com uma estratégia muito boa de atendimento, você também nos treinou, nos ajudou a aproveitar ao máximo o show de prêmios. Aí nós tivemos um insight de buscar quem não era nosso cliente também, né? Você falou, sorteio internet de 1 ano para quem não é cliente, mas a gente fez o seguinte, a gente montou uma equipe de divulgação e trabalhava atrás dessas pessoas que não eram nossos clientes com a ideia de não vender, que era só convidar ele para participar e de repente ele ganhar algum prêmio Pix de R$1.000, um ano de internet grátis. E isso fez que a gente captasse mais de 2.000 leads na primeira vez. Nessa última live a gente captou mais de 4.000 leads que não eram nossos clientes. Então, ou seja, é uma base de infinidade de pessoas para a gente trabalhar e ir criando relacionamento a longo prazo. Caramba, é verdade. Nessa última vez você teve 4.000 leads que não era cliente. E aí é aquele processo que a gente fala... Quando nós fizemos lá esse segundo show de prêmios, teve 4.000 leads que não era cliente, eu acho que mais uns 4.000 leads que era cliente. Quando a gente começa a imaginar, nem sempre no mesmo mês esses 4.000 leads que não é cliente vai contratar. Mas às vezes você solta uma campanha de tráfego pago e isso reforça qualquer lapso de problema que ele tenha com a internet atual dele, ele vai estar pronto para fechar ali. Exatamente. Então isso faz um trabalho de marca muito grande e que começa a facilitar a taxa de conversão. Talvez por isso que você tenha 70%, 80% de conversão. Perfeitamente. Que ele vai facilitando cada vez mais a taxa de conversão, porque o lead ele já tem muitas informações, o nível de consciência dele está muito alto, então ele tem muitas informações, muito ponto de contato com a marca. Isso vai facilitar a taxa de conversão de um cara ali na área comercial. Perfeito. A decisão dele fica mais rápida e mais assertiva a nos dizer o sim e fazer a contratação, porque a Uno não é jamais uma novidade para ele. E pense na memória do cliente. Pô, teve alguém da Uno Internet aqui, conversou comigo, participei do show de prêmios, meu vizinho ganhou e eles não tentaram me vender nada. Eles só vieram me convidar, me trazer coisas boas. Então, em determinado momento, ele, num problema que ele esteja sofrendo, de repente ele venha lembrar da nossa empresa e vai ser o momento de fechar com a gente. E qual que é o seu maior... Você, o Marcel, que tá ali na frente, que fundou e etc. Qual que é o seu maior desafio hoje lá, cara? A hora que você chega lá, você fala, cara, isso hoje, 2023, é desafiador fazer isso lá. Certo. Cara, eu vejo hoje que, pelo tempo que a empresa tá lá, a consciência de mercado e tudo que vem acontecendo, meu maior desafio a nível de empresa é mudar a cultura que a gente tem, né? A cultura do provedor, como foi muito rápido, acelerado os processos, e as coisas aconteceram muito rápido para os provedores do Brasil, né? E muitos provedores se criaram nesse momento. Só que agora é o momento de criar cultura, criar raízes, criar força, identidade, marca. Então, assim, e levar isso para todos os colaboradores se torna um desafio, né? Que quando você tem empresas como as grandes operadoras que já estão há anos-luz trabalhando isso, e para nós agora é uma novidade. Então, manter esse processo ativo com uma cultura nova de atendimento de excelência, tanto na área de suporte, atendimento, vendas, comercial, RH e tudo, a área técnica quando vai atender o cliente, levar uma experiência diferente, levar essa cultura para todos e treinar toda essa equipe é o desafio para 2023 agora. E não, essa é uma parte muito desafiadora, né? Porque você planilhar, né? Às vezes eu vou em empresas, o cara vai lá, qual que é a sua cultura? Ele escreve lá na parede, cultura é essa, cultura é aquela. Mas você conseguir executar todos os dias e fazer com que vire algo cultural mesmo, que nem é muito tempo batendo na mesma tecla. Eu lembro que aqui na Delip teve uma época que a gente começou, tinha o planejamento toda última sexta-feira do mês, fazia parte da nossa cultura. Aí uma hora pegou. Então todo mundo começa o mês já perguntando quando vai ser o planejamento. Planejamento para discutir o melhor para cada cliente, problemas internos, etc. Aí a gente começou... tinha um processo muito falho de integração de quem entrava. E teve uma época que estava entrando 2 colaboradores por semana. Então a gente colocou um café na quinta-feira, que era o tempo para o cara entrar. Às vezes ele começava na segunda, então ele ia se adaptando. Na quinta-feira fazia um café da manhã, preparava para receber ele, para ele se apresentar. Aí um se esquecia e tal. Agora pegou, todo mundo já sabe dos cafés e etc. Aí a gente começou a colocar treinamentos. Então era só depois do café de quinta tinha um treinamento. E aí ficava naquela, nem todo mundo ia. Aí pegou, toda quinta-feira já tem café de treinamento. Aí a gente começou a colocar um treinamento por área por semana.
com temas. Então, quando você estava aqui hoje, já foi 2 treinamentos que aconteceu. E aí foi pegando. Mas para você executar isso com constância, né? Seria a palavra. Certo. Cara, é um trabalho bem surreal. Tem que estar com vontade de fazer acontecer mesmo, senão não vai não. Exatamente. Eu acho que eu vejo, pela situação que está a telecom no Brasil, eu vejo que hoje é o grande desafio para as empresas, para os provedores se manterem mais a longo prazo no mercado. Porque se você não tiver uma cultura forte, não tiver com uma equipe forte, você não tiver uma marca fortalecida, não trabalhar os seus clientes, reduziu um pouco as vendas, caiu um pouco a situação. Então, você vai acabar perdendo essa base aí a longo prazo. Então, o ideal agora é trabalhar essa cultura para que o teu cliente se sinta atendido com excelência e sempre escolha você. E, cara, quando a gente fala de venda, você que é um cara de número, né? Marcel, engenheiro, né? Sim, perfeito. Engenheiro, não sei, eu fiz engenharia civil, não aprendi muita coisa não, mas aprendi só a ficar fazendo conta ali o tempo inteiro, que não uso a engenharia hoje, não atuo como engenheiro. O que você analisa num total, assim, o que você analisa para investir em marketing? Perfeito. Quais são os dados que você fala, cara, vale a pena investir ou não vale a pena investir? Por que você está com a Delip faz 2 anos? Quais são os dados que você avalia internamente para manter ampliando o investimento? Perfeito. Eu acho que, como eu falei, a gente teve uma virada no provedor quanto à questão comercial e de marketing. E o marketing é uma necessidade básica hoje. Na verdade, assim, se nós tivéssemos feito desde o começo, muito melhor. Nós estaríamos maiores ainda e foi uma necessidade desde o começo. Mas como eu falei, existiam as questões financeiras e aí você acaba sendo levado mais por isso, guiado por essa situação, do que pelo que é necessário mesmo. Então, hoje analisando as campanhas de marketing, por que dessa durabilidade, dessa relação com a Delip, as avaliações são básicas, né? Então a gente vai olhar o quê? Um CAC. O que é um CAC? É um custo de aquisição de cliente. Então a gente fecha isso semanalmente e mensalmente. Né? Então, você vai pegar para o provedor que de repente não tenha uma familiaridade com isso, a gente pega todo o custo que a gente gasta de marketing, investimento, campanha, agência, material publicitário e divide pela quantidade de clientes que a gente realmente instalou. Esse é o CAC final. Né? A gente tem o custo por lead, a gente avalia também, mas para mim, como provedor, dono do provedor, o que me interessa é o CAC final. Porque você pode chegar para mim e dizer, o lead está R$1 e chegou 1 milhão de contatos lá, mas se eu não fechei ninguém, o custo da aquisição foi tudo, né? Então, se eu fechar e gastei 10 mil, custou 10 mil. Né? Mas agora, se nós temos lá, chegou 200 leads, e eu fechei 100 e saiu 10 mil, eu gastei só R$100. Né? E hoje nós falar em CAC de R$100 para um provedor é excelente. É uma margem muito boa. Porque você está analisando também o tempo que ele vai ficar na base, né? Exatamente. A gente estava fazendo até a conta de um cliente ali, que eu não vou citar o nome, que teve um cliente nosso que ele desenvolveu um site com a gente, tá aqui faz uns 3 anos também. E a gente desenvolveu o site dele e vai fazer 2 anos e meio por aí. 2 anos e meio, 3 anos. Aí a quantidade de leads que veio pelo site, que nem era leads, né? Pedido de instalação, que deixava nome, o plano que quer, o endereço, o CPF, tudo certinho, tinha vindo 2.080 leads. E ele fechou uns 80% daquilo ali. Dava mais ou menos 1.700 clientes para a base. Então a gente pegou pelo ticket médio dele, que ele teria uma receita mensal de R$170 mil num produto que ele comprou, pagamento praticamente simbólico. Então, quando você tem esses dados cada vez mais claros, você consegue ter a diretriz de onde você fecha ou não. Perfeito. Somando quanto à questão dos dados e análise, então, na entrada do cliente, eu acredito que todo provedor talvez faça isso, ou quem não faz deveria fazer, a gente mede já naquele canal de atendimento por onde o cliente chegou até a Una Internet. E, obviamente, junto com as campanhas vinculadas, um CRM, as nossas planilhas também sempre tem um Excel básico lá, a gente vê aonde está dando mais certo. Tá? Então, a gente define esses canais aí. E, obviamente, o marketing digital hoje é o canal número 1 para a gente, né? Você é verdade, você chegou uma época que você comentou com a gente, você montou Teve uma época que você falou que você montou um time de PAP. Perfeito. E aí você desmanchou o time e voltou todas as energias pro digital. Se você puder contar essa história aí. Com certeza. Na Una a gente teve 2 experiências com porta a porta, né? E não foram positivos, né? De certa forma, né? A primeira vez, a gente montou uma equipe de porta a porta, né? Isso antes da pandemia, estava construindo rede nova, como eu falei, passava o carro e vendia. Então, basicamente a gente não tinha vendedores, a gente tinha tiradores de pedido. E a coisa rolava bem, né? Aí, num determinado momento, a gente botou,
para fazer a venda, por exemplo, você tem que fechar na hora lá, né? Porque senão ele anotava o pedido, a coisa ficava rolando, caía no atendimento depois, e ele falava, essa venda foi minha, porque eu falei com fulano há 30 dias atrás. Aí era uma briga entre comercial e tudo mais, né? Então eu falava, cara, vamos fazer assim, a gente fecha a venda na hora, né? A gente ajusta esse processo aí. Mas tudo bem. A gente, quando foi ver realmente o que era venda e o que vinha a rolagem, porque vinha por marketing digital e tudo mais, né? Panfletagem, vários canais ali para trazer esse cliente, a gente conseguiu identificar melhor o que estava vindo de cada lugar. Então eu vi, pô, da venda externa tá vindo X, né? E essa conta não bateu muito bem, né? Ficou um custo caro perto de eu botar X no marketing digital, na época. Então eu estava gastando 2x, 3x para manter uma pessoa na rua fazendo aquele porta a porta, e com 1x eu trazia a mesma quantidade de clientes do digital, né? Qualificado, para alguém atender dentro do ar-condicionado, atender o cliente melhor, trazer uma experiência melhor para o cliente, e nós tínhamos que optar, porque a gente volta àquela questão financeira. Se pudesse ter tudo, ótimo, não pode, então você tem que botar o dinheiro aonde é melhor. Então a gente investiu e decidiu que esse seria o caminho, e qualificamos a nossa equipe interna para dar um atendimento e uma experiência diferente para o cliente. E agora, no segundo momento, esse ano em 2023, no final de 2022, nós falamos, vamos fazer o seguinte, de repente a gente não geriu adequadamente isso, vamos retomar? Novembro de 2022, vamos retomar. Dezembro, 1º de dezembro, nós estávamos com as equipes montadas, supervisão, rodando. Rodou dezembro, rodou janeiro, rodou fevereiro, rodou março, e eu fechei porque, cara, infelizmente, hoje a gente vai falar de equipe externa, você está falando no máximo no teu melhor vendedor, realmente vender 20 vendas, 24, 25 vendas. E aí não compensa, né? Não compensa porque você tem todo um custo, todo um problema, treinamento, troca de pessoas, rotatividade. Então eu falei, cara, mais uma vez se provou e a gente continua ainda mais firme no marketing digital, colocando a nossa presença online, aonde está muito fácil, está na mão do cliente e a gente está sempre aparecendo. E também tem a capacidade de gerir a galera, né? Então, assim, para dar resultado, você precisa determinar, gastar um tempo fazendo a gestão dessa galera, instruindo, dando treinamento, acompanhando, fazendo tudo aquilo. E aí você tem o treinamento, e mais o treinamento do time interno que vai receber os leads do marketing. Então, você precisa colocar na balança também, não só o resultado, mas o tempo que você gasta ali. Perfeito. Não, toda essa análise faz todo sentido. E aí, quando você fala de externa, você já perde muito de gestão, entre aspas, porque o pessoal tá na rua, né? Você não vai estar todo o tempo ali, você precisa de uma boa supervisão, você precisa de uma boa equipe, né? E aí, isso começou a ficar complexo para nós lá, e nós entendemos que não fazia mais sentido esse tipo de atividade em vista do marketing digital. Colocando aqui, não estou acabando com a atividade de porta a porta. Não. Eu só estou dizendo assim, e também pode variar de região para região, né? Tem uma variação de região para região. Perfeito. Eu estou em Curitiba, né, em Campo Largo, e a região que a gente atende, de repente, nesse sentido, não fez sentido para os clientes estar recebendo esse porta a porta, né? Mas o marketing digital faz muito sentido. E deixa eu te fazer uma pergunta aí. Hoje, você viveu aí 2021, 2022, que foi uma fase de fusão e aquisição o tempo inteiro. Eu ouvi umas conversas até de, cara, vai ficar 3, 5 provedores no Brasil e provedor vai reduzir. E você viveu por essa fase. E lá na sua região teve várias fusões e aquisições também. E você estava no meio e você cresceu nessa fase. Né? E hoje, que já passou um pouco, o mar está mais calmo, vamos dizer assim, está acontecendo um volume menor. Como que você vê isso? Depois dessas fusões e aquisições, isso te ajudou, te prejudicou? Está mais difícil, está mais fácil ou mudou zero? Bom, eu diria que não seria isso que mudou o mercado em si, né? Eu acho que a necessidade criou o mercado de telecom, né? E a própria necessidade equalizou o mercado de telecom. Porque hoje, como nós falamos lá, a tecnologia mudou, nós vem de cabo de coaxial, rádio, e veio a fibra e ela mudou a sistemática, e quem estava com a rede na frente cresceu mais, esse é um fato. Para as aquisições, eu vejo assim, a gente foi muito assediado e ainda é para a venda da empresa, né? Mas não é uma mentalidade para esse momento agora, né? Então, eu vejo que em Curitiba e em Campo Largo houve muitas aquisições, né? A gente vê provedores que fizeram muitas aquisições. E acho que para o provedor que ficou e tem um certo balanço, eu vejo que ele se mantém desde que ele trate toda a experiência do cliente e esteja posicionado na região dele. Aí eu vejo que não tem problema não, ele vai durar muito tempo. Tá, mas hoje por que você fala, beleza, sou assediado aí na parte de fusão e na parte de aquisição. O que te faz pensar
que o cara tá sediando. Eu já vejo alguns casos, o cara fala assim pra mim, o cara tá sediando eu e meus concorrentes, então se ele não comprar, ele vai comprar meu concorrente, vai derrubar o preço e tal. Como que você vê isso? Para você, pouco importa se ele vai comprar seu concorrente ou não, se for um operador, o cara grande. Vou falar pouco importa, mas você acha que isso muda a sua estrutura ou não muda nada, assim? A maneira como que você vai ter que jogar o jogo ali? Eu vejo assim, dentro da regularidade, quando a gente fala isso, né, dentro da regularidade que a gente está falando de grande operador, acredito que eles vão jogar assim, eu vejo que o que muda e o que importa é a experiência do cliente e o serviço que está sendo entregue. Então, se o cliente tem o que ele precisa e você está entregando o que ele busca, eu vejo que a gente vai estar dentro do mercado, né? Senão a gente não teria a padaria da esquina, não teria o mercadinho no bairro, né? Só os grandes mercados dominariam, porque tem tudo lá. E por que ainda vai gente no mercado? Por que alguém come na padaria da esquina? E por que a gente compra no mercado menor? Porque tem várias relações aí. Você está mais próximo, né? Quando a padaria está mais perto, não vai até o mercado comprar pão lá. Você vai comprar onde está perto de você. E o provedor traz essa relação de proximidade com o cliente. Então, isso ainda faz muito efeito. Faz muito efeito. Quando a gente vai falar com os provedores aí no Brasil, a primeira coisa que ele fala, o que eles falam? O meu é diferente, eu atendo muito melhor que X, que Y. Sim. Né? O meu atendimento é diferente, a gente está próximo e faz sentido. Faz sentido. Estar próximo cria relação. As empresas se estabelecem por relação. A vida em si é uma relação. Então, assim, baseado nisso, eu acredito que o provedor tem seu espaço, sim, se atualize. Mas quanto à compra, baixa de preço, cara, tive empresas que atenderam na mesma região, né, e baixaram o preço, né, em toda essa fase de pandemia, pós-pandemia agora, inclusive nesse momento, ofertando tudo, 3 meses de graça, 6 meses por não sei quanto, e depois sobe. Mas depois que o cliente criou uma relação com você, algum ou outro vai mudar. Isso faz parte do processo da Telecom. Você vai ter um churn. Isso é óbvio. Mas o que te mantém positivo é o seguinte, o que me mantém tranquilo e seguro é que todo mês eu instalo mais do que eu perco. Sim. Então, isso é um norteador de que está dando tudo certo, que está positivo, que nós estamos fazendo, estamos indo no caminho correto. E isso é aliado a tudo que a gente faz e inclusive a vocês aqui, muito graças a vocês também pelo nosso posicionamento de marketing, pela maneira que tudo aparece e a imagem da nossa marca perante os nossos clientes. Cara, que legal. E hoje se a gente for falar assim de processo de retenção de cliente na internet, tirando a parte de estrutura, a parte de experiência do cliente, etc. Você montou como que você lida com isso? Por exemplo, deu um problema no cliente, como que é feita essa manutenção? Você tem um time que faz isso? Tá. Sobre retenção, né, e suporte, vamos lá. Sobre suporte, hoje a gente tem obviamente tem um NOC, tem uma área de atendimento lá para o cliente, né, e ele é atendido, nós temos um prazo de atendimento e estabelecemos isso como uma meta, que ela é menor do que a Anatel impõe, e a gente tenta dar essa melhor experiência, essa agilidade maior para o cliente, né. Acho que é uma grande vantagem do provedor local poder levar uma maior agilidade também, além de um atendimento mais ágil, um suporte mais ágil, se precisar tecnicamente ir até o local. Então a gente consegue trazer tudo isso para o cliente. E quando a gente fala de retenção para reduzir esse churn, muitas coisas estão associadas, né? Então tem que estar na cabeça do cliente que ele vai trocar essa empresa por quê? Por que ele está indo trocar essa empresa? Se essa empresa está toda hora na mídia, está aparecendo para ele, a gente tem... É uma boa empresa, traz uma experiência boa, então a gente tem que saber levar esses valores, porque como nós todos e esses provedores levam, eu falo muito orgulhoso e baixo no peito, não, meu atendimento é bom, minha tecnologia é melhor, eu entrego isso aqui, mas se o teu cliente não sabe disso? Exatamente. Você precisa dizer para ele, porque não basta você ser bom, você tem que dizer que é bom. Você está num mercado que você tem que dizer que é bom e mostrar que é bom. Então, assim, vem aí a campanha de novo, volta ao marketing, que é muito importante. Com o marketing correto, a gente vai trabalhar tudo isso. Pega depoimento de cliente, né? O cliente vai lá satisfeito, te avalia no Google, Facebook, traz uma série de experiências positivas e você compartilha com os demais e a tua base cresce. É algo muito positivo isso. Isso é excelente, deve ser feito. Mas isso é trabalhado como? Aqui também com vocês, né? Então, você contou uma história para nós muito interessante, né? Você contou... Tava batendo um papo ali na questão de site, e aí você tava contando o que te levou a fechar um site com a gente. Certo. Que... eu não sei se ele não lembra exatamente dessa, mas pode complementar. Mas você fechou o site com a gente porque teve um cliente seu, ou ele veio da indicação, nem contratou, mas ele foi no Google e fez uma avaliação negativa porque nem tinha usado o serviço. Não. E ele falou que o site não estava totalmente profissional isso há 2 anos. Você falou, cara...
Se o cliente tá falando, ou seja, eu tenho um serviço bom, aí você falou, não, preciso mudar isso, e aí você mudou totalmente. Se você puder contar essa história. Com certeza, essa história é boa, porque a gente é meio cabeça dura, como eu te falei, né? A gente vem da área técnica, demorou muito para nós, os sócios, e principalmente eu que estou na área responsável, a entender toda a importância desse processo comercial, toda a importância do marketing como um todo e também o digital. Então, o site... a gente já vinha de uma outra empresa que tinha preparado para nós. Então, cara, a gente precisava de um site, contratou uma empresa e ele fez o site lá. Mas ele não era uma empresa especializada, não era uma empresa nichada para provedores. Então, ele não entendia bem da necessidade. Ele pegou o padrão lá e colocou, mas para nós estava bom. Tinha lá quem nós somos e tal, né? E que não faz sentido nenhum para o cliente isso. Pouco para ele importa se eu fundei a empresa de tal jeito, comecei no rádio e tal, e depois passei para fibra. A minha história sofrida, ela é legal na roda de amigos, entendeu? O cliente Mas pro cliente, tendo a experiência dele, não é isso que vai determinar se ele vai te contratar ou não. Não é essa história que vai determinar. Então, assim, e a gente viu, então, um cliente foi até, acho que por indicação, não sei qual o meio que ele nos identificou, né? Naquela época, até o momento eu não sabia, e aí ele foi lá no Google, eu encontrei ele através da avaliação dele, porque entra uma avaliação no Google, a gente vê, né? E aí ele botou, olha, me falaram muito bem dessa empresa, mas eu entrei no site e o site não me passou o profissionalismo conforme eu recebi de indicação. Então, ou seja, falaram muito bem da empresa, ele ficou com uma expectativa tão alta da empresa, e a hora que ele chegou no site, aquilo não correspondeu àquele cartão de visita. Aquele cartão de visita não correspondeu. Ou seja, falaram muito bem de mim, me colocaram numa reunião e eu estava extremamente mal vestido. Exatamente. E aí eu não passei credibilidade nenhuma para o meu cliente. E naquele momento, eu já vinha um tempo conversando com a tua equipe, e aí foi sugerido mais uma vez, né, pouco tempo depois, nós tínhamos que renovar teu site. Eu falei, agora. Agora, não precisa nem me explicar. Não, mas eu vou fazer. Cara, não me explica. Só faça o teu melhor trabalho. E aí, dessa maneira, a gente requalificou, repaginou a nossa página de internet, o nosso site. E a partir daí, então, a gente teve várias conversões a partir do site, porque é um cartão de visita. É uma maneira de mostrar a sua marca também e muita gente acessa. A gente vai ver nossos acessos do site 10, 15, 20 mil acessos. Cara, são todas as pessoas olhando por algum motivo, qual que seja a área do cliente, fatura, ver novos planos, novos clientes. Então, assim, tem que ter uma apresentação adequada. O cliente, o provedor tem que entender que é muito importante ter isso. Legal, show de bola. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho muito bacana esse mostrar pra galera em vias práticas a sua experiência da ONU. Queria te agradecer por vir aqui compartilhar, né? Tem muito... Eu penso assim, hoje tem muito conteúdo e tem alguns provedores até por medo, receio, etc. Não sabe o que o cara sofreu, ele fica com receio de compartilhar a experiência dele, o que ele fez, o que ele não fez. E às vezes tem até uma galera, quando a gente fala de preço, cara, você vai expor seu preço, não mostra o preço pro meu cliente, aí meu concorrente vai ver. Cara, o concorrente sabe o preço que você cobra, ele pega qualquer telefone, chama no seu comercial e alguém fala o preço para ele que cobra. Eu não vou nem muito nisso. Você acha mesmo que os técnicos seu que tá na rua instalado não conversa com um técnico do outro, sabe? E tira um pouco o foco do cliente. Beleza, aí você coloca todo um aparato e aí o seu cliente, que é aquele cliente simples, às vezes aquele cara que não teve muito acesso à simplicidade de informática até, ele vai entrar no seu site e ele não tem todas as informações, não está de forma clara, não está encantando ele. Quando você tem um olhar, cara, quem que são os meus clientes que estão na minha base há um maior tempo possível, que me pagam esse? Tá. Esse cara, ele entrou por quê? Ele se mantém por quê? Por isso. Então, eu vou colocar essas informações como prioridade no meu site, não importa se é preço ou se é plano. Eu vou colocar essas informações em todos os meus materiais de comunicação, em tráfego pago. Vou pegar um depoimento desse cara e vou soltar lá. Ah, mas o concorrente vai ver o que eu estou fazendo? Cara, vai. Mas o seu cliente também, o potencial cliente também vai ver. Exatamente. Entendeu? Isso que você falou é uma coisa engraçada mesmo, né? Mas a gente ainda vê muito, né? Porque quando alguém entra numa empresa, o que a gente fala para um funcionário? Não retém conhecimento, né? Exatamente. Porque o conhecimento multiplica. Perfeito? Você não vai saber algo e não vai falar, não vai passar para os teus líderes. E teus líderes têm que fazer o quê? Pegar aquela informação e passar para os subordinados. Não é assim? Exatamente. Então, por que a informação está sendo escondida? Não funciona assim o processo. É a mesma coisa com o cliente, é o que você falou. Então, realmente eu vi muita gente e vejo sites ainda, inclusive, que não tem o valor. Né? E eu acho muito engraçado, porque o cliente perde toda a referência. Porque para ele tem que estar associado ao plano o valor. Porque senão ele
não tem referência nenhuma, não sabe nem quando começa e de onde parte. O site está bem montado, o site está bem estruturado, eu vejo a seguinte situação. Às vezes o cara ele vai tomar a decisão de contratar a internet com a esposa. Aí ele tá com a esposa, ele vê todos os diferenciais, tem um vizinho falando bem tudo, aí ele entra lá e ele mostra e fala, vamos contratar essa, vamos bater um papo lá. Aí quando tem uma informação faltando, ele tem que entrar em contato para que alguém fale as opções, etc. Esses dias eu tava batendo um papo com um cara que ele falou assim, não, eu vendo experiência pro meu cliente. Então a hora que o cara entrar no site, ele tem que escolher quantos notebook tem na casa, quantas TV, quantos celular, quantos isso, e aí vai dar o plano baseado no dispositivo dele. Aí eu peguei e falei para ele, cara, posso compartilhar minha experiência com você? Eu já fiz isso. O feedback dos clientes foram o seguinte, então tá, se a minha filha vir passar as férias aqui em casa comigo, eu tenho que pagar mais caro porque ela vai vir com o celular dela. Aí muda o dispositivo. Vai ser um celular a mais. Aí ela pega e fala, mas eu tava pensando em comprar uma TV no meu 13º. Aí vai mudar o plano de internet, ficar mais caro? Então, olha a experiência que ele passa para o cliente. O cliente começa a ter que fazer tanto passo para saber o que é melhor para ele, que ele acaba não conseguindo decidir o que é melhor para ele. Quando na maioria dos casos, você mostra para o cara a opção melhor para ele, ele fala que tá bom, já decidiu, eu quero isso. Perfeitamente. E quem sabe melhor do que o provedor o que o cliente precisa? Né? Muitas vezes o cliente não entende o que ele precisa, o que ele vai usar. Então nós, os provedores, nossa empresa, nossos profissionais entendem o que ele vai precisar. Então a gente consegue ajustar isso de uma forma muito qualificada e com certeza o cliente não passa nenhuma necessidade. Eu acho que dificulta bastante o processo quando a gente começa a colocar muitas dificuldades ali para o cliente acessar. Quando você muda o foco, né? Quando o seu foco tá no que o seu concorrente vai ver o que ele tá fazendo, é uma coisa. Não que você vai ignorar 100% isso, mas isso é uma coisa. Agora, quando o seu foco tá... Cara, quem são os clientes que mais me pagam certo, que mais me interessam? Cara, esse cara tem esse perfil, ele tem esse nível de conhecimento de informática, ele se comunica dessa forma, e aí eu vou falar com ele dessa forma e vou investir em tráfego pago pesado, mas quando for atender aqui, eu quero que ele seja atendido em 1 minuto, então o meu foco está totalmente nisso. Cara, que isso já é difícil pra caramba. Falar é fácil. Sim. Às vezes a gente até brinca e o cara fala assim, cara, é só você ter um comercial, é só você fazer isso. Cara, falar é fácil. Você treinar o comercial para atender em 1, 2 minutos, seguindo um roteiro, seguindo um plano de vendas, para a hora que o cara não responde no outro dia, ele voltar a fazer contato com o cara. Você fazer tudo isso todos os dias, que é a complexidade. Então, se você conseguir fazer isso todos os dias, cara, dificilmente um concorrente... Mas meu concorrente deu o preço na metade. Nem todo cliente quer só preço, tem uma gama que até quer. Eu mesmo, chegar em casa, mas tá na metade. Eu trabalho com internet. Eu não tô olhando a metade do preço, eu tô olhando se vai funcionar ou não. Exatamente. Eu passei por uma experiência, quando eu mudei pro apartamento, eu contratei, não vou falar o nome, mas eu contratei uma operadora. E aí, ok, o Wi-Fi da operadora não funcionava, de um lugar pro outro, para falar lá uma trabalheira, veio um outro provedor que tinha um sistema de Wi-Fi, né, um ONU muito boa, funcionava ali. Eu fui, coloquei, troquei o Wi-Fi lá e coloquei em outro lugar. Quando eu fiz isso, a hora que eu cancelei, eu recebi uma mensagem no WhatsApp do setor de venda da operadora, de tipo assim, olha, a gente viu que você pediu o cancelamento aqui, eu tô com oferta para você. Aí meu plano era de 100 mega, falou, agora eu tenho 300 mega pelo mesmo preço. Nem perguntou por isso. Daí eu peguei e falei, cara, eu não quero mega, eu só gostaria que o Wi-Fi funcionasse. Aí ele ainda me respondeu assim, não tem interesse em nenhuma oferta mesmo? E aí eu falei, não. E aí ele parou de falar. E o outro tá lá comigo até hoje, porque ele resolveu o problema do Wi-Fi. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Esse cara tava olhando a oferta de outros lugares, sem se preocupar com o real motivo do cancelamento, que é velocidade para o cara ser atendido, o sistema do Wi-Fi dele e uma série de coisas. Aparece simples falando, mas colocar essa estrutura para girar todo dia é difícil pra caramba. Perfeito. E manter essa resiliência todos os dias, os colaboradores manterem essa resiliência todos os dias, o processo, troca a equipe treinada de novo para fazer todos os dias, porque tem a rotatividade. E é o que tu falou, foco nenhum na experiência do cliente, foco nenhum na necessidade do cliente. Então, quando tu volta àquela tua pergunta, teve muitos concorrentes nossos que baixaram o preço absurdamente. Sim. Mas o meu foco não estava no meu cliente, no meu concorrente. Eu não olhava para ele. Não que eu não tenha que fazer um balizamento. Óbvio que eu vou fazer um balizamento. Mas a distorção é por quê? Por que essa distorção de preço? Cara, se ele está fazendo isso, é porque a realidade dele está confusa, entendeu? Porque o mercado tem um custo. Você não consegue, tem que vender algo a 100 reais e vender por 50, tem algo errado.
Entendeu? Tem algo errado ali, não é possível, né? Então, tem os custos englobados para você ter um atendimento de excelência, ter um produto de excelência, ter um equipamento de excelência, e as pessoas que buscam isso são os teus clientes. Agora, se eu busco só cliente que quer R$50, R$10, R$20 no seu ticket, cara, eu tô buscando outra coisa. É outro tipo de personalidade aí. E essa constância é muito difícil, né? Eu já faz um tempo que mudou minha chave muito. Porque, assim, tive a oportunidade de conviver com muita gente talentosa mesmo. O cara que você tá falando uma coisa, ele já tem a percepção do que vai acontecer lá na frente. Só que pouco constante. O cara faz em um dia no auge, no outro dia já não consegue fazer. E eu sempre vi isso, cara, se eu for um cara constante, se eu conseguir ter disciplina para fazer por muito tempo, a chance, estatisticamente a gente fala dinheiro, é muito maior. Então faz muitos anos que eu acordo no mesmo horário todo dia. Até a alimentação, eu penso, eu não vou comer muito no dia anterior, porque no outro dia eu tenho uma reunião. Na hora do almoço, eu já penso no que eu vou comer para não ficar cansado à tarde. Então eu almoço no mesmo horário, faço a mesma coisa por um período extremamente longo. E no meio do caminho, você vê que tem gente que dá tiros e ela pode até passar um pouco, mas depois ela cai muito. O esporte me ensinou muito isso daí. Às vezes, praticando squash, você vai lá, cara, tem gente talentosa. Mas o cara que se alimenta bem, não é por um mês. O cara que tá ali há 2, 3 anos se alimentando bem, fazendo treino físico, treinando a mesma coisa todo dia, a hora que ele chega, tá até brincando com um amigo meu esse dia, falou, fulano de tal ganhou o torneio lá. Cara, ele só ficou devolvendo bola por 2 horas todo o jogo ali. Mas, cara, só fazer isso é o mais difícil. Entendeu? Porque o cara teve que treinar muito para suportar aquilo por muito tempo. Exatamente. Então, quando a gente está falando de time comercial, time de atendimento e etc., você conseguir treinar o time toda semana, todo dia, do mesmo jeito, olhar os números com um monte de variação externa que tem, e por 6 anos, que é o desafio, né? Que é o desafio. E aí que vem o resultado ou não, né? Mas, e aí que vem o resultado ou não. Então, graças a Deus, né? E há vários itens que a gente trabalhou também, os resultados vieram, né? E a associação e as parcerias, tanto com a Delip, então se fez o resultado, se construiu esse resultado. Então, precisa de pessoas para fazer isso. E precisa de pessoas que querem fazer isso, que estejam resilientes, que acordem cedo, que estejam dedicados, que estejam prontos, né? E nessa parceria a gente conquistou muito. Não, é show de bola. E também a questão de... a importância que você dá para o setor. A importância que você dá para o setor é surreal isso. Você bater no papo com o provedor e falar assim, cara, quem que é o seu cara que toca a parte técnica, operacional e etc. Puta, cara é bom pra caramba, de confiança, tudo. Cara, quem que é o melhor cara pra você lá, o seu cara do comercial? Ah, não sei, faz um mês que eu não falo com ele, nem sei como que tá lá. Então, assim, como que você quer que a área comercial ela tenha um nível alto se você não fala com o cara comercial? Faz 15 dias que você nem fala com ele. Perfeito. Entendeu? Então, assim, mas você deixa de falar com o responsável da área técnica um mês, você fica sem falar um mês. Você não dá nem um bom dia no WhatsApp pra ele, nem sabe como é que tá as coisas. O cara é um cara que, se você ficar sem falar com ele uma semana, é de extrema confiança, você sabe como é que tá. Então, assim, se você tem um cara na área comercial, ou você não tá olhando os números semanalmente, ou até diariamente, e ninguém tá fazendo isso, qual a chance daquilo acontecer sozinho? Nenhuma. Não vai acontecer sozinho. Já passou esse tempo de acontecer sozinho. Já foi esse tempo, né? Foi esse tempo. Teve esse tempo, realmente. Teve esse tempo, né? Mas hoje não cabe mais. Hoje é o que eu digo. O provedor teve o tempo de amadurecer. Os profissionais, os empresários da área de telecom tiveram o tempo de amadurecer. Agora é a hora de ser adulto na área de telecom. É a hora de ser adulto na área de telecom. E isso é ter o seu posicionamento adequado, é verificar os números, né? Vai nos eventos, às vezes a gente tem essa oportunidade de estar participando nos eventos e conversa com outros provedores, às vezes a gente vai falar sobre alguns números aí e realmente o desconhecimento é grande, né? Quando a gente vai falar, às vezes ele fala, eu tenho marketing, mas como é que tá o teu CAC? Quantos leads estão chegando? Como vocês estão fazendo com a conversão? Qual é a taxa? Não faz nem ideia. A gente paga lá, tá bom, mas o que tá bom? O que é o bom? Não tem, não sabe se é 1, se é 2, se é 10, se é 100, se é 1000. A gente cresceu, entendeu? A gente cresceu alguma coisa, mas o que? Baseado no que? Qual foi o canal? O que vocês fizeram? Exatamente. Foi indicação, foi panfleto, foi porta a porta, foi marketing digital? Exatamente. Cara, o que você está fazendo de diferente real que está gerando? Como que você vai multiplicar esse resultado se você não sabe de onde está vindo? Essa é a questão, entendeu? Se você não mede, você não sabe onde aportar teu dinheiro. Então, onde é que eu vou investir mais agora, esse próximo mês? O que eu vou fazer esse ano com o dinheiro?
Aonde eu aplico? Porque é desleixo daí. Se a gente faz isso e deixa a coisa acontecer, uma hora vai acontecer aquilo que a gente não espera, que é, às vezes, a falência. Porque se você não está atento ao que vai acontecer no futuro e você só é levado pela maré, sem uma decisão, sem um projeto, sem empresas e parceiros adequados, você vai ser levado, às vezes, para o precipício. Pode ser que dê tudo certo o resto da vida. Tem gente que consegue isso. Mas, no geral, o mercado, ele não é tão bonzinho assim, né? A concorrência é violenta, então o cara vai fazer de tudo. Não, e também tem uma questão que eu vejo assim. Tem um cara que ele pegou um dinheiro uma vez, ele me contou a história assim, falou, cara, ele me chamou para falar de marketing. Falou, você não atende? Eu falei, cara, só tem um telecom e tal. Ele falou assim, não, o que acontece? Cara, eu montei uma loja e aí eu gastei puta dinheiro reformando a loja, gastei um monte de dinheiro com isso, com material, com tudo, e agora eu tô sem dinheiro para fazer o marketing, a captação de cliente. Eu falei, só o principal. Tipo, você gastou dinheiro com tudo, menos em quem ia comprar. É só o principal. Eu vejo a coisa de uma maneira totalmente oposta. Primeiro, eu vejo quanto que eu preciso gastar para atrair o cliente, para investir em marketing, em tráfego pago, quanto que eu preciso gastar no lead, quanto que eu preciso investir para ter um time comercial vendendo produto, sendo treinado. Aí eu falo, cara, esse é o maior investimento, que é botar esses clientes para cá, junto com essa estrutura, esse treinamento e etc. Aí eu falo, com esse investimento eu vou conseguir trazer um número X de clientes. Aí eu vejo como que eu vou pôr na estrutura dali para frente. E não, eu vejo como que eu vou gastar para montar tudo, e aí depois eu falo, o que sobrar, eu coloco aqui. Cara, o que sobrar você coloca aqui, o que sobrar você vai ter ali. Quando você vê marketing como o que sobrar, você vai ter a sobra. A sobra, perfeito. Agora, quando você olha como um fator decisor para você montar o resto da estrutura, cara, você não vai deixar. Aí não tem limite. É a capacidade que você tem de analisar quanto custa o lead, quanto custa uma venda e quanto que você precisa de montar de estrutura para isso acontecer. Você vai aumentando aqui o investimento e olhando a estrutura para depois, e não o inverso. Perfeito. Exatamente assim. O provedor vive essa história. Só que a experiência não se repete quando a gente fala de marketing. Porque muito se via, como que eu vou montar a rede para quantos clientes e tudo mais? É a necessidade. Eu não vou fazer a rede da cidade inteira se não precisa na cidade inteira. Né? Passou essa fase de loucura, vou fazer tudo. Não, hoje você tem uma análise muito estruturada para onde você vai, quais os concorrentes, qual é a região, qual é a necessidade, qual é o market share que você vai atingir naquele local. Não faz sentido eu ir para um local que tem 10 mil casas e botar 20 mil portas. Exatamente. Não faz sentido. Eu gastei em excesso em rede, né? Em preparação. Não, mas eu entrego mais banda. Cara, não, você errou. Você não precisava disso, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gastei muita CTO, muita rede, e não tem casa, não tem quem eu possa atender. E eu já vi casos disso. Já vi de ter 10 mil casas e realmente a pessoa projetar 10, 15 mil. Vai pegar 100% do mercado, 150%. Está prevendo crescimento aqui. Daqui a quantos anos vai aumentar essa população, né? Então, ou seja, é muito além, né? É muito além. Aí fica fora da realidade, porque você tem um custo muito grande, e aí a hora que você vai falar de marketing, por não entender esse custo, né? Na verdade, eu nem considero um custo. Não entender esse investimento, né? Não entender esse investimento para o empresário na área de telecom, ele acaba deixando de fazer mais, porque ele não consegue medir. É aquele valor. Será eu botando 10 mil é muito ou é pouco? Tô botando 20 mil é muito ou é pouco? Tô botando 30 mil é muito ou é pouco? O que determina se é muito ou é pouco? Volto lá atrás. Para nós, o CAC. Exatamente. O custo de aquisição de cliente determina. Se enquanto o CAC estiver bom, compensar a aquisição do cliente, continua botando dinheiro. E assim sucessivamente. Sem parar. Cara, é isso, Marcel. Queria agradecer aí a sua presença. Esse bate-papo e essa disponibilidade de, assim, você é um cara que eu admiro muito mesmo, de coração, porque é um cara que veio do zero, né? Não tirando o mérito de quem teve uma estrutura, mas é muito mais difícil quando você vem do zero, nem do zero, né? Às vezes a gente brinca, cara, do zero negativo. Tava bom, a gente já nasceu o CPF tava negativado já. Então veio do negativo, teve a coragem e muitas horas trabalhadas, sábado, domingo, etc., para fazer acontecer. No começo, muita ousadia também. E conseguiu
conseguir um sucesso assim na sua região, levar a prosperidade ali, levar a internet, quantas famílias que não estão debaixo ali da Uno Internet, que sobrevivem daquilo ali, que cresceram, que prosperam com aquilo ali. Você pega um negócio muito bacana, você estava falando que agora a gente sorteou lá uma viagem para Jeri, na Uno, a mulher tava te mandando a mensagem, você falando assim, cara, só vai o dia tal. Então você pega uma pessoa de uma cidade totalmente simples, que você proporcionou uma viagem para Jericoacoara, porque ela contratou um plano de internet seu, por uma decisão sua 6 anos lá atrás de começar a meter a cara nisso. Posso contar um adendo? Tem 2 minutinhos. Então, essa é muito legal, essa cliente aqui, porque ela foi lá e quem ganhou, na verdade, o titular é o marido dela, né? E ela preencheu, ele estava viajando, ele é caminhoneiro, né? Ela trabalhava fora, com viagens. E ela viu a oportunidade e preencheu para participar, né? E como todo cliente, às vezes desacredita que vai receber o prêmio, né? E a gente sorteia vários prêmios, faz ao vivo, é uma live, é incrível, né? Então a gente traz muita veracidade para o processo. Então é muito claro para o cliente o que está acontecendo. A gente convida cliente para ir lá participar, né? Mas essa cliente, o dia que foi lá receber, ela tem um filho, né? E, se não me engano, ele é autista, né? E aí ela perguntou, e como é que fica meu filho? Porque é 2 lugares só essa viagem, né? Aí eu falei assim, e ela me contou a história dela, que eles vieram de São Paulo e estavam batalhando lá. Eu falei, como assim? Não, então, teu filho vai também. Vai você, seu marido e seu filho. Você não vai ser seu filho? Ela falou, não. Então, se você não vai ser seu filho, você vai ir com seu filho. Né? E a ONU está proporcionando também ao filho dela essa experiência toda que vai ter em Jericoacoara, tudo por nossa conta. Então, assim, é algo muito gratificante nós poder fazer isso. É algo que era merecedor, ela merecia, ela contou tudo lá. Não, muita gente merece, na verdade é isso. Muita gente merece. Mas ela também era merecedora, né? Então, ela também era merecedora e eu fiquei muito contente de poder ampliar isso e entregar isso, porque quando eu volto na história, você pergunta da empresa, eu lembrei de uma história que é bem legal, eu quero contar aqui, né? Agora falando como empreendedor, empresário, como o Marcel, né? Não como Uno Internet. Quando comecei o negócio e a coisa tomou uma proporção, como eu trabalhava numa outra empresa ainda e eu era concursado, eu precisava informar isso, né? Eu me senti na obrigação de informar isso, né? Ó, eu tô me preparando aqui, né? Eu tô abrindo um negócio. Porque lá na minha empresa tinha uma coisa chamada olho no olho. Não sei se você ouviu falar isso. Sim. Então, era uma avaliação, né, semestral que teu gerente te chamava e perguntava, tá, e daí, cara? O que você vai fazer daqui a 5 anos? Já ouviu essa ou não? Sim. O que você vai fazer daqui a 12 meses? O que você vai fazer daqui a 6 meses? O que você já fez do ano pra cá, do que tu me falou do ano passado que tu ia fazer, que tu fez agora? E eu sempre tive essa alma que queria fazer algo, e eu sempre falava, não, eu quero empreender no negócio, eu quero fazer alguma coisa. E tava sempre tudo bem. E aí chegou um momento que eu tive que falar pra ele, ó, eu abri um negócio nesse olho no olho. Só que, cara, ele não escutou. Eu falei, ó, eu abri um negócio. Ele, tá, tudo bem. Deu check e seguiu nas perguntas dele. Era um monte de perguntas, ele nem deu bola. Passou-se alguns anos e a coisa cresceu, né? Se estourou. E aí ele me chama, né? Pra uma conversa e diz o seguinte, mas tu abriu um negócio do quê? Aí eu falei, ó, abri uma empresa de telecomunicações e nós estamos varrendo aqui. E ele, daqui a pouco eu já tô saindo daqui também desse concurso. E ele falou assim, mas como assim uma empresa de telecomunicações? Eu achei que tu tinha aberto um hot dog na esquina. Então eu quero contar essa história, porque passou muitos anos já, né? E nada contra o hot dog, cara. Conheço franquias de hot dog que faturam muito mais do que eu faturo, né? Mas foi a presunção dele de tentar diminuir algo que eu podia fazer naquele momento, né? Então eu achei bem conveniente contar agora. Legal. E dizer, ó, agora eu tô aqui em São Paulo, aqui dando depoimento para dele, para a maior agência de marketing do Brasil. Obrigado, parceiro. Muito obrigado por essa história, por ter compartilhado aí com a gente. O Marcel é um parceiro que a gente guarda no coração aí, mais que um cliente mesmo. E vamos embora, cara. Tomara que venha aí mais 2, 3 anos de muita parceria, que você volte aqui. Igual no olho, cara, o que tu fez de 2 anos pra cá em 2025? Obrigado, galera. Um abraço.